Doutor, ai meu Deus do céu, eu fui no dentista e ele me falou que eu perdi o dente, que eu preciso fazer implante. Mas eu não consigo entender por quê? Por que eu preciso fazer implante? Por que eu não consigo salvar esse dente? O dentista tentou me explicar, mas eu não entendi nada. Então, eu queria entender melhor. Quando que eu consigo salvar um dente e quando que não tem mais jeito de salvar e precisa fazer implante? Se você tem essa dúvida também, continua assistindo ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Cecília, cirurgiã bucomaxilofacial, implantodontista. Faço parte do grupo Perfil Cirurgia. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre implante. Antes de tudo, vou pedir desculpa pelo meu olho. Meu olho deve estar dando para ver que ele tá meio vermelho, meio irritado, mas é por causa da minha lente de contato que tá dando um probleminha. E é isso, nem tá doendo nem nada, tá? Só tá vermelho mesmo. E aproveitar para dar parabéns pro Ramon, que é nosso amigo aqui, que edita nossos vídeos e nos ajuda a gravar. Parabéns, viu, Ramon? Muitos anos de vida. Coloca umas palminhas aí na frente, uns parabéns, porque você merece. Antes de tudo também, já dá um like aqui no vídeo, ajuda a gente, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa fazer um implante e que tá precisando dessa informação para ajudar a gente a crescer com o canal, beleza? Então vamos lá. O que determina quando a gente perde, quando um dente é perdido ou quando esse dente pode ser restaurado de alguma forma, né? Ou com uma restauração, ou com uma coroa, ou com um bloco, né? Assim, é difícil falar isso resumidamente, porque isso aí é praticamente um curso de odontologia inteiro, né? A gente conseguir definir diagnóstico e planos de tratamento de um dente que está com algum problema. Mas a gente consegue falar assim de uma maneira geral, talvez, para vocês entenderem, tá? Porque é difícil realmente receber o diagnóstico de que perdeu um dente e você aceitar aquilo de uma maneira tranquila se você não entendeu o que aconteceu com o seu dente para que ele tenha que ser extraído, não é mesmo? Então, é mais ou menos isso que eu vou falar com vocês hoje. Então, vamos lá. Normalmente, não é uma regra, tá? Mas normalmente, os problemas que envolvem a coroa do dente, a gente consegue tratar. Os problemas que envolvem a raiz do dente são mais difíceis de tratar. E aí, muito provavelmente, o prognóstico é ruim. Aí pode ser que o dente tenha sido perdido. Dá para entender? Então, coroa é aquela parte do dente que aparece na boca. E a raiz é a parte que prende o dente ao osso e que não aparece na boca, tá? Então, esses problemas mais superficiais, que normalmente envolvem a coroa do dente, são mais fáceis de ser tratados. E os problemas que envolvem a raiz do dente não são bons, normalmente vão cair em implante, tá? Então, olha só. Se por acaso a gente tem uma lesão de cárie, né? Teve a cárie lá e a cárie fez uma lesão no dente. Essa lesão ficou restrita aqui na parte de cima do dente, né? Que é a parte da coroa que eu falei para vocês. A gente consegue resolver de algumas formas. Se essa lesão é pequenininha, a gente consegue fazer uma restauração com resina, que é aquele procedimento que o dentista vai lá, coloca aquela luzinha azul, né? Todo mundo já passou por isso. Então, normalmente a gente resolve dessa forma. Se a cárie ela é um pouco maior e envolve uma parte maior da coroa do dente, né? Então, às vezes ela vai de um lado até o outro e pega assim numa profundidade do dente. Aí, essas restaurações, muitas vezes, elas não são mais possíveis, essas restaurações com resina. E aí, a gente precisa de uma restauração de porcelana, que a gente chama popularmente de bloco, tá? Que substitui uma parte da coroa do dente. Ou, se a cárie ou o problema, enfim, o dente quebrou muito grande, assim, numa extensão muito grande, que nem a restauração e nem o bloco são capazes de resolver esse problema, aí a gente precisa fazer uma coroa, tá? Que é o quê? Substituir toda aquela parte visível do dente que tá na boca por uma coroa de porcelana, que é mais ou menos o que tá acontecendo aqui nesse modelo, tá vendo? Então, ó, aqui é a raiz do dente, então a raiz está preservada, o problema foi só na coroa, e aí a cárie destruiu a coroa, tudo, mas não tem problema, porque a raiz ainda está saudável,
Então a gente consegue vir aqui e colocar uma coroa de porcelana. E aí, esses procedimentos que eu tô falando na coroa, eles tanto podem envolver ou não tratamento de canal. Então, dependendo da profundidade do problema, às vezes precisa fazer canal e fazer tudo isso que eu falei, e às vezes não precisa fazer canal, tá? Agora, se se a cárie envolve, ela começou aqui na coroa, né? Mas aí não tratou e aí ela foi descendo, descendo e aí chegou aqui, ó, nessa parte da raiz do dente, tá? Dependendo da profundidade dessa cárie, se ela tiver na raiz, mas ainda tiver mais superficial, a gente também consegue fazer um procedimentozinho cirúrgico aqui e consegue manter a raiz desse dente. Agora, se essa cárie foi lá, foi na coroa e foi descendo e chegou na raiz e chegou mais profundamente, aí a gente não consegue, tá? Por quê? Porque o problema atingiu a raiz, ok? Mais ainda, se atingir o meio das duas raízes de um dente, como esse dente aqui que tem duas raízes, se o problema chega aqui no meio das duas raízes, também é muito difícil da gente solucionar esse problema com algum tipo de tratamento restaurador. E aí também esse dente está perdido. Quando eu falo cárie, é um dos problemas. Mas, por exemplo, se o dente quebrou e quebrou nessa profundidade que eu falei da cárie, também tem problema. Se o dente quebrou e quebrou chegando aqui no meio das duas raízes, também a gente não consegue salvar esse dente, tá? Uma outra situação é quando a gente tem perda óssea. Então, muitas vezes a gente vai tendo perda óssea progressiva ao redor do dente. Então, aqui o que está representando o osso é essa parte aqui do modelo, tá? Então, se a gente vai perdendo o osso, vai perdendo o osso, vai perdendo o osso, vai perdendo, vai chegando uma hora que o dente nem consegue se sustentar mais, tá? Porque a raiz está praticamente fora do osso e raiz tem que ficar dentro do osso, ok? Então, nessa situação, também o dente vai acabar sendo perdido, tá? Então, para quem não consegue entender, mas eu quebrei o dente, mas foi só um pedacinho, por que que o dentista indicou fazer a extração do dente e o implante? Justamente por isso, porque você quebrou o dente, na sua visão é só um pedacinho, mas provavelmente essa fratura se estendeu até uma dessas regiões que eu falei para vocês, ok? Uma outra situação é quando a cárie entra aqui pela coroa, né? E ela vai descendo, pegando a raiz e chega aqui embaixo, no osso aqui embaixo. Nessa situação, a gente tem que fazer um tratamento de canal. Mas algumas vezes, essa lesão, né? Esse problema ficou tão grande aqui embaixo que ele pega uma extensão muito grande da raiz que também não é possível a gente conseguir regredir. Então, nesses casos, a gente também muitas vezes tem que extrair o dente ou a gente tem a opção de fazer uma outra cirurgia, que é a bisektomia, quando essa lesão não está tão grande assim, tá? E aí, então isso é um assunto para um próximo vídeo, a bisektomia, eu explico para vocês depois. Mas quando a lesão é muito grande, também é extração. Deu para entender? Então, problemas que envolvem a coroa do dente, ok, algumas vezes a gente consegue resolver. Problemas que envolvem a raiz do dente já é mais difícil, certo? E quando a gente fala em implante, a gente está falando de um material, né, um parafuso de titânio que substitui justamente a raiz do dente. Então, para você que não entende o que é um implante dentário, implante a gente chama de implante dentário, esse parafuso justamente que substitui a raiz do dente. E a parte do dente que aparece na boca depois, a gente coloca sobre o implante, também é chamado de coroa, ok? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria explicar mais ou menos por que a gente indica a extração de um dente e o que o implante substitui. Então, o implante vai substituir justamente a raiz do dente que teve problema, certo? Se vocês têm mais alguma dúvida a respeito disso, se tem alguma dúvida a respeito de implante, de indicação, de alguma técnica, alguma coisa que vocês ouviram falar,
Deixa aqui pra mim nos comentários, deixa a sua dúvida, deixa a sua sugestão de vídeo que eu venho aqui gravar pra vocês, tá? E deixa também parabéns pro Ramon aqui nos comentários, que ele vai ficar muito feliz. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Lá o nosso Instagram é @perfilcirurgia. Lá a gente fala sobre outros assuntos de cirurgia, mostra o nosso dia a dia. E vai ser um prazer ter vocês por lá, certinho? Beijo, até o próximo vídeo.